Programa Plenitude, com Iraci Campos. Carnaval é época de alegria, de divertimentos, de liberdade, fuga psicológica, bengala, escorregadinha. Afinal de contas, onde termina o divertimento e começa a fuga? Este é o episódio de hoje do nosso programa Plenitude. Um programa que fala sobre corpo, mente e espírito para entrarmos na integralidade. E hoje temos um convidado querido, um convidado especial, que é Clóvis Noronha. Ele é empresário e vem bater um papo gostoso com a gente sobre o que vem a ser de verdade o carnaval, divertimento ou fuga? Seja bem-vindo ao nosso Plenitude, Clóvis. Obrigado, Iraci. É um prazer estar aqui com você de novo, para a gente falar desse tema que estamos próximos, né? Próximo carnaval, né? Que é um momento de entendimento do que acontece fora da materialidade. É muito importante. E serve como alerta, como orientação para aquelas pessoas que vão estar nessa festança, né? Clóvis, a pessoa procura fazer tudo certinho o ano inteiro, procura, mas quando chega no carnaval sai do armário. Acha que é o momento do vale tudo e vira tudo de ponta cabeça e fantasia, perde a linha, perde tudo. O que vem a ser isso, essa tirada de máscara? Será que é uma tirada de máscara? É uma fuga? Bom, eu particularmente acho que a pessoa não muda de uma hora para outra só por causa do evento do carnaval. A pessoa que é esclarecida espiritualmente, que é educada e está buscando algo diferente na sua existência, na sua caminhada, ela tem uma vida mais tranquila, mais equilibrada e ela procura, dentro desse contexto, ser uma pessoa correta, dentro de um critério de moralidade adequado e tudo mais. Nesse contexto, esse tipo de pessoa passa no carnaval buscando o lazer, com os filhos, com a família, vai para a serra, vai para a praia ou qualquer outro tipo de entretenimento, né? As famílias normalmente frequentam aqueles bailes mais tranquilos, infantis e até podem buscar os bailes de adultos, mas dentro do contexto de moralidade, de equilíbrio que essas pessoas têm, elas não vão se envolver com certos tipos de exageros. Mas a gente vê que hoje em dia não é bem isso. O carnaval, principalmente no Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, Salvador, daí para o mundo afora, virou uma festa de promiscuidade. Você vai para o Vale Tudo, você vai para caçar, você vai para pegação. Para as drogas. Tudo. Aí eu ia falar do outro grupo, né? Tem o primeiro grupo, que são pessoas equilibradas, estão o ano inteiro fazendo as coisas dentro de um certo critério de moralidade e têm uma vida equilibrada e vão buscar, dentro desse contexto, esse tipo de entretenimento. Agora, tem as pessoas que já têm uma tendência, né, de buscar as ilusões do mundo, né? E não é só no carnaval que elas praticam o que elas vão praticar no carnaval. Evidentemente que durante o carnaval, é como você falou, é a época do vale tudo. Então é como se pudesse, naquele período, endossar todas as coisas que fazem de errado com aquele... permissível. É permissível, é normal. Todo mundo faz, então também eu vou fazer. Não é verdade? Por aí. Mas assim, eu vejo que são irmãos, são espíritos que vibram nessa vibração e procuram o lado da promiscuidade, das drogas, como uma fuga, como você falou. E nessa busca desse tipo de atividade, as drogas vêm as obsessões, vêm todos as mazelas que nós conhecemos do espiritismo, né? Que o espiritismo é uma religião
uma filosofia que mostra muito isso, o lado espiritual, o que está por trás da matéria, que nós não conseguimos perceber, a maioria de nós, porque estamos nos 5 sentidos e não conseguimos entender o que está à nossa volta. Mas durante o ano todo, nós, dentro das nossas imperfeições, das nossas dificuldades, nós atraímos esses irmãos ou em sofrimento ou com afinidades em relação aos nossos pensamentos que vêm e se acoplam, na verdade, a nós com o objetivo, muitas vezes, de se locupletar e outras vezes de prejudicar. Então, esse mundo espiritual é um mundo abundante, que existe em todo o planeta, né? Aliás, no universo. Então, os espíritos estão espalhados pelo universo, cada um dentro de uma gradação de evolução espiritual, habitando mundos que lhes convém, que lhes aprazem. Né? Então, voltando aqui para o planeta. Carnaval. E a coisa pega. Na verdade, se você parar para pensar, não é tão grande a maioria das pessoas que estão naquele ambiente. É porque a mídia foca naquilo, então você vê um monte de coisa, um monte de promiscuidade, um monte de exagero. Mas quantas pessoas fazem isso? Né? No Brasil tem 200 milhões de pessoas. Quantas pessoas vão para a promiscuidade no carnaval? Né? É um percentual que nos parece muito grande, porque a mídia está lá focada e está espargindo lá as imagens, porque eles vendem através das imagens mais deletérias, eles não vendem aquilo que está na moralidade, e aí parece que está todo mundo no oba-oba, né? Mas eu acredito que uma boa parte da população já esclarecida, e até por medo, né? Porque hoje em dia não dá para você se enfiar em qualquer lugar e fazer como no passado. As pessoas chegavam e se beijavam no meio do carnaval, nas festas de carnaval, como sem conhecer a outra. Né? Hoje também acontece isso, mas eu não acredito que seja... Hoje é diferente. Era um beijinho na máscara, tirava a máscara, não tem comparativo. Hoje é pegação pesada mesmo, é ralação. E está todo mundo mostrando isso na internet, e isso evidencia muito. Então parece que é uma grande massa de pessoas que praticam isso. Nós estamos no planeta de provas e expiações, então as nossas imperfeições ainda nos levam a pensamentos equivocados, a materialidade, a olhar só para o nosso umbigo e, enfim, buscar prazeres e sensações que condizem com a nossa mentalidade, com o nosso pensamento. Agora, né? Espiritualmente, vamos falar do lado negro. Isso. Porque, na verdade, o que acontece durante esse período de carnaval, para aqueles que estão envolvidos lá com isso, estão envolvidos com o lado negro da espiritualidade. É verdade. Né? Um lado pesado, uma nuvem densa de espíritos trevosos, libidinosos e daí afora. Manuel Filomeno de Miranda, né, nos seus livros, não só no Fronteiras da Loucura, como outros livros que ele tem colocado através de Divaldo, né, mostra a espiritualidade também está em festa quando chega o carnaval. Eles estão se preparando também para o carnaval. Por quê? Porque naquele momento eles vão encontrar um prato cheio. Exato. Eles vão para aqueles lugares onde tem mais promiscuidade, tem mais imoralidade, tem mais droga, porque é ali que eles se locupletam com mais facilidade. Então, é um momento para eles também de festa. Então, a gente entende que eles saem lá das furnas mais profundas, dos umbrais, atrás de farra, de festa. Né? Exatamente. Então, dentro desse cenário, eles vêm e sabem aonde encontrar, né, as presas. Né? A gente sabe, na Bahia tem uma gama de pessoas muito grande praticando carnaval, no Rio de Janeiro, São Paulo também, enfim, nos grandes centros. Mas nos grandes centros, normalmente, você tem uma concentração maior de pessoas que saem inadvertidamente para as festas de carnaval e lá se esbaldam, né? Começam a beber, então vale tudo. Né? Essa espiritualidade inferior está atrás de quê? De fluidos. Está atrás de se locupletar. Então, tem os viciados, tem os alcoolizados, tem os imorais também, que se locupletam com o sexo, com uma série de imperfeições, de problemas. E eles buscam nessas vítimas, que nem sabem que isso está acontecendo, porque eles não percebem,
o seu regalo. Utilizam-nos como canudos do prazer, onde eles absorvem a energia. As drogas também, eles nos utilizam para absorver os fluidos que a droga traz, sem contar que a pessoa que toma álcool exagerado ou usa droga, ela está numa percepção fora da realidade, pensando em coisas nada, digamos, religiosas, mas nada equilibradas, né? Nada equilibrado. E nesse momento eles estão aproveitando aquelas larvas mentais que se formam pelos pensamentos equivocados e descontrolados das pessoas, e ali estão sorvendo aquelas larvas que os fortalecem. A gente vê no tratamento espiritual, na mesa mediúnica, aquelas entidades que chegam querendo quebrar tudo, cheio de energia, e depois de um certo tempo sendo doutrinados, e a gente mostrando aquelas questões que os mais deixam mexidos, né? Eles sentem o coração, a mamãezinha que chega. E ali, além de se desabarem, eles começam a soltar as larvas, né? Aquelas larvas que estão ali dentro, são alimentos que eles acumulam, e naquele momento eles jogam tudo para fora. O que acontece com eles? Eles vomitam essas larvas. Eles vomitam aquilo tudo e ficam completamente fracos. São esses fluidos deletérios que eles buscam em cada um de nós, nos nossos desequilíbrios, nos nossos devaneios, e principalmente nesse período de carnaval. Com certeza. E a gente sabe que as afinidades, as coisas que rolam dentro desses movimentos carnavalescos, onde é acentuada essa promiscuidade, a gente sabe que não chegou ali e dali encerrou. Porque na cabeça das pessoas que vivem no vale tudo do carnaval, o que acontece? Ela vai, fica com esse, com aquele outro, dorme pra cá, pra lá, transa ali no banheiro, não sei onde, quer dizer, faz tudo que quer fazer tal, e depois aproveita tudo isso naqueles 4 dias, que já não são mais 4, eu nem sei quantos são mais, né? Uhum. E depois, tipo assim, agora eu entrei pra farra, fiz a farra, agora eu volto pra minha vida. A minha vida comportada, isso, aquilo. Só que tem um detalhe, isso gerou ligações entre essas pessoas espirituais, uhum. Né? E muitas vezes as pessoas vêm a engravidar espíritos que são colocados ali compulsoriamente. Aqueles espíritos mais complexos, mais rebeldes, que não querem voltar para a carne, porque vai voltar em função dos seus delitos passados. Vai ter que voltar em corpos vai voltar danificados, no sofrimento, em casas onde os parentes são algozes e vivenciaram no passado conflitos muito fortes. Eles vão ter que voltar. E eles voltam aonde? É compulsório. Os filhos do carnaval é um prato dificilmente vão nascer numa família equilibrada, harmoniosa, entidades desse porte. Não há muita afinidade fluídica para que isso aconteça. A não ser quando vem numa missão. Aquela família está estruturada para receber um espírito, um irmão, que vem numa provação severa, qualquer tipo que seja. Ela está pronta para ampará-lo. Isso é uma coisa. Agora, na maioria das vezes, esses espíritos são colocados compulsoriamente nessas relações delituosas ou promíscuas, naquela hora que está todo mundo perturbado, em desacerto, a vibração está perfeita para que aquele espírito possa ser colocado para aquele casal, que muitas vezes não é nem casado, né? Como você falou, as pessoas se beijam, se abraçam, enfim, fazem tudo que os desequilibra, sem ficar fazendo juízo de valor, né? Sim. Se está certo, está errado, mas o que a gente sabe... A gente está falando dos comprometimentos espirituais que geram tudo isso e esse meio. A gente não está aqui para julgar ninguém, mas isso é uma realidade espiritual que existe. E se num plano espiritual, no plano como a Terra, que existem em torno de 30 bilhões de espíritos entre encarnados e desencarnados, e somente 8 estão encarnados, a gente há de convir que a espiritualidade desencarnada é quase o triplo.
se Ou não seja, mais do que os encarnados. aguardando uma oportunidade para mandar o povo para cá. E nessa época do carnaval, as portas dos umbrais mais tenebrosas são abertas, que eles vêm para cima porque eles sabem que vai ser um prato cheio para resolver, para se locupletarem com todos esses miasmas, essas vibrações deletérias e também aproveitar o carnaval, espiritualmente falando. Essa é a realidade. Agora, muito pouca gente sabe disso, porque se soubessem, muita gente se frearia. Mesmo que tivesse a gente pode até gostar do carnaval, Sim. mas quando você sabe que é um meio onde você vai entrar no meio dos infernos, né, ali espiritualmente, você vai falar, peraí, eu gosto, mas não... Eu vou deixar para ir para outros tipos de festas, outras coisas. O próprio carnaval tem algumas vezes que, por exemplo, os pais que levam as crianças do carnaval, nos clubes, né, nos lugares familiares. Uma festa, está ali aproveitando, isso é normal, é super, e deve-se fazer isso, que é uma forma das crianças se socializarem, perderem aquela vergonha que normalmente eles têm, estão ali, brincam, dançam, é legal, isso aí é perfeito. O problema todo é quando há o desequilíbrio. Quando há o desequilíbrio, ali vira uma festa macabra, onde eles não veem, mas depois da bebida, depois da droga, né, depois do sexo desenfreado, ali acontece de tudo. Tem que estar sujeito a qualquer coisa, né? E a gente vê muitos filhos do carnaval, né? Os filhos do carnaval. Os filhos do carnaval, que são essas entidades que acabam sendo provenientes do sexo irresponsável, né? De pessoas que nunca se viram e vão lá, resolvem resolver a questão do sexo, né? Sexual, sem nenhum tipo de proteção, sem nenhum tipo de preocupação com o futuro. De cuidado e a quantidade de doenças nossa, que isso vai se alastrando. Aí você falou, a pessoa vai para casa e fica em paz. A verdade é que ela não fica em paz. O resultado após uma festa dessa, que parece que é maravilhosa, todo mundo fica fantasiando, né? Vou ver a escola de samba, que é uma coisa menos agressiva, mas vou para um clube onde ali está rolando um monte de coisa errada, um monte de coisa equivocada. Tudo é possível. E não só nesse exemplo que nós demos de haver a fecundação por causa do sexo, mas os exageros do álcool, os exageros da droga que causam distúrbios físicos e espirituais naquelas pessoas que usam. Que nós sabemos que as drogas e a bebida, muitas vezes, nós falamos aqui, né, são motivadas por entidades que estão ali tentando e insistindo que aquele irmão use. Com certeza. Porque são canudos, eles não têm condição de sorver a materialidade do líquido, nem do que eles se aplicam, mas o que na verdade acontece são os fluidos espirituais que saem desse tipo de atividade. E aí eles estão também preparando um futuro em desequilíbrio, porque às vezes é muito difícil você curar o lado espiritual. Porque você mergulha ali, aqueles 4 dias nos seus infernos, aí você volta para ter uma vida normal, mas e o espírito? Os espíritos que se ligaram a você e te utilizaram como canudo nesses dias. Vocês acham que eles vão olhar para você e falar, bom, tchau, volta para tua vida que eu volto para minha, né? Eu vou lá, vou os umbrais, vou ficar lá quietinho esperando o próximo carnaval? Não. Eles acompanham. Ele fala, nossa, foi tão facilzinho. E aí eu vou fazer o quê? Ele vai buscar realmente te desviar do caminho, fazer com que você faça isso outras vezes. E a pessoa muitas vezes está fazendo isso em busca da liberdade. O que é a liberdade? Exatamente. A liberdade não é isso. Você poder fazer a libertinagem. É você poder fazer tudo o que você quer. Mas a gente pode fazer tudo o que a gente quer. Fora da época do carnaval. Contanto que você faça coisas condizentes à moral, à família, ao equilíbrio, entendeu?
não utilizando isso como uma bengala psicológica, quer dizer, uma desculpa de falar, não, carnaval é liberdade, carnaval eu posso tudo porque eu quero ser livre. Pelo menos 4 dias no ano eu sou livre. E por que os outros dias do ano você não é uma pessoa livre? Quer dizer, livre é você poder fazer tudo aquilo que te faz mal? A questão é que a maioria das pessoas não conhece o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é uma lei divina. E nós, como seres ainda engatinhando na evolução, moradores de um planeta pequeno, né, no planeta Terra, enfim, nesse sistema solar que a gente vive, somos animais saindo do reino animal, né, com todas as imperfeições e as dificuldades que nós temos ainda, de tentações, de um monte de perturbações que no dia a dia da gente, a gente vive, são as ansiedades, as culpas, as mazelas, né? Edivaldo, por exemplo, Joana, no livro Conflitos Existenciais, está tudo ali. Tudo ali mostra as mazelas que nós temos, cada um com uma intensidade maior ou menor, que são referentes ao que a gente traz de bagagem. E a maioria de nós temos essas mazelas, alguns mais acentuados por causa de experiências e de bagagem que ela tem. Outros um pouco mais trabalhados, né? Até o ponto que o espírito se emancipa espiritualmente e não quer saber mais esse tipo de vibração. Ele não coaduna mais com esse tipo de vibração. Então, espíritos como Joana, Francisco, Jesus nem se fala, eles estão em outra faixa existencial. Então, as pessoas falam, você é muito careta, você é muito religioso. Não é isso, é porque se nós procuramos a felicidade, a realidade, né, e a liberdade, é a liberdade espiritual. Até porque nós sabemos que vivemos aqui no planeta durante 70, 80, 90 anos e depois partimos. E se nós aqui, quando estamos buscando esse equilíbrio espiritual e essa ampliação de consciência através das nossas vidas, né, das nossas experiências, o ser humano vai chegar cada vez mais à conclusão de que ele tem que aproveitar ao máximo esse período. Porque quando jovem, acha que está longe, desencarna está muito longe, mas é um piscar de olhos. E se ele olhar para trás e falar assim, caramba, eu adorei a vida, porque eu aproveitei para caramba, mas o que eu estou levando realmente de bagagem para o mundo espiritual? E é lá que eu vou viver mais tempo. É lá que é o mundo da realidade. Lá que é a liberdade. E a disputa de vaga para reencarnar é muito grande. Porque nós somos 8 bilhões. Imagina, tem 30 bilhões em volta da crosta terrestre. É uma disputa muito grande. E a pessoa vem para a carne, planeja no plano espiritual a reencarnação, chega aqui, cai na gandaia e aí volta. Volta e chega lá, nossa, eu perdi a minha oportunidade. Vai viver na vibração que lhe condiz, né? O pensamento e as vibrações espirituais que lhe condiz, vai normalmente para umbral, vai para mundos espirituais não condizentes com o que aspiram. Né? Eu quero ir para o céu. Mas vem cá, você fez alguma coisa de concreto nessa encarnação para merecer o céu? Que a gente sabe que não existe o céu, existe mundos espirituais para onde nós vamos ao desencarnar. Aí o espírito chega e fala assim, caramba, e lá eles são, a consciência mostra, porque quando nós estamos aqui são só 5 sentidos, por isso a gente não percebe nada do que está à nossa volta. Lá dizem que é mais de 20 sentidos. Imagina só. Aí amplia demais, e aí a pessoa começa a sentir uma série como é que se diz? De culpas, né? Culpas, Nossa, o que eu fiz com fulano? Por que eu cometi aquele ato insano? O próprio carnaval gera culpa. Por que eu estraguei meu corpo físico com a droga, com a bebida, né? com a promiscuidade? Porque essas lavras espirituais, normalmente elas ficam no perispírito, não ficam no corpo físico. Elas provocam doenças no corpo físico. Mas ao desencarnar, se você tiver numa vibração dessas larvas, você vai levar no teu perispírito todos esses seres que estão em processo de crescimento se alimentando da tua vibração, e fatalmente você não vai entrar no mundo espiritual de alto padrão ou de melhor padrão
Como nós vemos em nosso lar, quando aquela senhorinha quer entrar no nosso lar e não consegue por causa do cerco, né, vibratório que protege a cidade. E tem muita mais coisa para falar sobre Manuel Filomeno, justamente essa parte toda espiritual que a gente nem imagina o que acontece lá, e eu tenho exemplos maravilhosos dele, de como a espiritualidade, inclusive, protege as casas espíritas que estão ali buscando ajudar as pessoas, são pontos de luz que têm que ser protegidos, igual ao nosso lar. O umbral está lá fora, eles querem entrar de qualquer jeito, mas não vai entrar, porque aqui tem um cerco magnético que, se a tua vibração o teu code, né? QR Code, não tiver apto, você não entra. Não, de jeito nenhum. É por isso que a gente tem que avaliar muito as festas que a gente escolhe no carnaval, para onde a gente vai, que a gente quer fazer, não é? Eu diria que a gente tem que avaliar a nossa vida, a nossa forma de viver, né? Sim. Que na medida que a gente entender tudo isso e aprofundar, tem o livro dos Espíritos, tem todo o Pentateuco, tem os livros de Joana maravilhosos que a gente pode estudar, para que a gente possa perceber tudo que está à nossa volta e o que a gente precisa fazer para se melhorar e para buscar a tal felicidade que não já é desse mundo. Clóvis, obrigada pela sua presença, uma alegria ter você aqui comigo, viu? Uma alegria enorme. Então, é isso. O que você vai fazer? Quais as escolhas que você fará neste carnaval? Proibido? Não. Estamos aqui malhando o carnaval? Não. Estamos só trazendo a consciência. Quando a gente tem consciência, a gente sabe o que a gente quer para a gente. E a gente sabe avaliar o peso da nossa escolha. E fazer escolha leve é a melhor coisa que a gente faz. Tenha liberdade todo dia. Seja livre. Livre de você mesmo, das suas amarras. E reconheça aquelas que te aprisionam, se não são culpas embutidas, escolhas equivocadas feitas anteriormente. Então, é isso. Que você tenha uma semana deliciosa, maravilhosa, que Jesus te abençoe e, lógico, festeje muito, mas saiba festejar. Beijinho carinhoso e até a próxima semana.